Jeremias, capítulo 18. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Versículo 19. A arte de transformar barro ou argila em objetos é um dos mais antigos ofícios e um método utilizado para diversos fins desde então. Tijolos, cerâmicas, vasos e esculturas são cuidadosamente modelados pelas mãos do oleiro, e uma série de etapas precisam ser realizadas a fim de se obter um bom resultado final, incluindo o cozimento da peça em forno. Enquanto observava o trabalho do oleiro, Jeremias ouvia as palavras do Senhor e percebia em cada processo o cumprimento dessas palavras no contexto em que estava vivendo. Como o barro que havia se estragado na mão daquele artesão foi reaproveitado para fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Todos os esforços do Senhor e tudo o que permitia acontecer a uma nação ou um reino possuía a finalidade não de os destruir, mas de salvá-los, como a peça que o oleiro cozinha em alta temperatura para torná-la forte e preparada para o uso. Na mensagem profética aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, isso fica bem claro. Se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Um coração endurecido é aquele que rejeita os planos de Deus a fim de andar consoante os próprios projetos. Sua ambição, egoísmo e orgulho não permitem a modelagem das mãos do Supremo Oleiro. Como a Virgem de Israel, cometem a vileza de esquecer-se do Senhor e apegar-se aos ídolos deste mundo. Enquanto isso, também cometem o desatino de perseguir e ferir aqueles que intercedem pelo seu bem-estar para desviar deles a indignação de Deus. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Foi o clamor de Jeremias diante da profunda tristeza de ser maltratado pelo seu próprio povo. Exposta à fraqueza do profeta através de suas lágrimas e rogos, seus inimigos descobriram a forma mais eficaz de atingi-lo. Firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Certamente, Jeremias era constantemente afrontado e humilhado com palavras de maldição e com o descaso daqueles que o ouviam. Coisa sobremaneira horrenda cometeu aquele povo, bem como tem cometido a geração atual. Notem que o Senhor chamava os seus profetas em tempos críticos, quando as pessoas haviam rejeitado seus ensinos. Ou seja, se tão somente a humanidade houvesse dado ouvidos às leis estabelecidas por Deus para reger o mundo, não haveria necessidade de levantar profetas para corrigi-la. Mas por sua bondade e misericórdia, o Senhor abençoou o mundo com homens e mulheres que permitiram ser vasos de honra e suportar o calor das perseguições e sofrimentos. No momento mais crítico da história deste mundo, Deus não nos deixou sem a orientação profética. Através de uma mulher frágil e humanamente incapaz de suportar os reveses de um chamado tão grandioso, as palavras de Paulo se cumpriram. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 e 29. Faça um estudo sério e sincero sobre a vida e os escritos de Ellen G. White, e você vai descobrir que há uma orientação profética para o povo de Deus hoje. Há um processo a ser obedecido
para que sejamos vasos de honra. Rogo que deixe de lado qualquer discriminação ou opinião humana e perceba por si mesmo que os escritos da irmã White não se tratam de um acréscimo à Bíblia, e sim de palavras que apontam para a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática e que nos ajudam a compreendê-la e amá-la como a palavra viva e eficaz do nosso Deus. Lembremos que a última igreja de Deus na terra é aquela que tem o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Ou seja, é uma igreja profética e com uma mensagem profética. Em nome de Jesus, não rejeite as verdades do Senhor, porque é chegada a ceifa. Marcos capítulo 4, versículo 29. Oremos, amados. Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós louvamos o Teu nome por Teu cuidado e proteção. Como barro nas mãos do oleiro, assim nos colocamos em Tuas santas mãos e clamamos para que o Teu Espírito nos refaça segundo o molde divino. Livra-nos do pecado da língua e de rejeitar a Tua palavra através dos Teus profetas. Santifica-nos na verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, barro nas mãos do Supremo Oleiro. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.